Sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando o nosso estudo do Livro dos Espíritos de mais uma tarde, não, de uma noite mesmo, de segunda-feira. Olha, vocês desculpem, mas esse meu relógio aqui do PC está atrasado, ou adiantado. Então, eu tenho que ficar muito atenta e descontar 2 minutos, e hoje eu não fiz isso. Então, é isso. Renatinha, seja bem-vinda. Maria Zan, seja bem-vinda. Andreane, seja bem-vinda. Cecília, seja bem-vinda. Roberta, Thelma, sejam bem-vindas aqui no estúdio. E nós, então... está aqui na minha frente, quase me mordeu. Vamos começar com o nosso Pão Nosso. E hoje a mensagem inicial... 102, a mensagem... Engasguei. Mensagem 102. Nós e César. Aqui César, não é? É o imperador da época de Jesus. Todos os imperadores romanos eram César. Né? Era mesmo o posto do imperador. E aqui é uma representação simbólica do poder do mundo. Certo? Nós e César. Então, vamos ver aqui o versículo 17 do capítulo 12 do evangelista Marcos, que é bem o que estamos estudando no domingo. Regina, querida, seja bem-vinda. Helenice, seja bem-vinda. Ana Vanessa, seja bem-vinda. Diz-nos, então, aqui Marcos. Marcos vai contextualizar Jesus, não é? E quem vai falar realmente essas palavras é o Mestre. E Jesus, respondendo, disse-lhes: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Aqui ele está respondendo a quem? Aos homens do tempo que estavam tentando colocar a ele mais uma pergunta para fazê-lo, essa era a intenção, não é? Fazê-lo cair numa armadilha e assim prendê-lo. E eles perguntam se era justo pagar, então, o imposto aos romanos, já que os judeus eram muito contrariados, claro, era um povo dominado pelo Império Romano, e era obrigação do povo dominado pagar imposto ao povo dominador. E, é claro, ninguém gosta de fazer isso. Né? Pagar imposto já é uma coisa que não se faz muito satisfeito. Agora, pagar imposto para um governo que tiraniza, e porque o conquista e o domina, com certeza era algo que os judeus não gostavam, e inclusive os cobradores de impostos, judeus, cobradores de impostos, junto aos judeus para repassar os romanos, eram muito mal vistos. Eram muito mal vistos. Eram os publicanos. Os publicanos eram os cobradores de impostos. Pegavam dos judeus e entregavam para os romanos. Alguém tinha que fazer isso. Eles não faziam porque faziam por gosto, faziam porque tinham que fazer, mas eram muito mal vistos. Não é? Um dos apóstolos de Jesus era publicano. Este era Mateus, né? Que depois foi um dos apóstolos. A primeira narração do Evangelho é de Mateus. Então, diante desse versículo em que Jesus responde a esses homens, né? Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Não há conflito. Um ao que se deve ao mundo, outro ao que se deve a Deus. Não há conflito de interesses.
E Emmanuel diz: em todo lugar do mundo, o homem encontrará sempre, de acordo com seus próprios merecimentos, a figura de César, simbolizada no governo estatal. Maus homens, sem dúvida, produzirão maus estadistas. Coletividades ociosas e indiferentes receberão administrações desorganizadas. De qualquer modo, a influência de César cercará a criatura, reclamando-lhe a execução dos compromissos materiais. É imprescindível dar-lhe o que lhe pertence. O aprendiz do Evangelho não deve invocar princípios religiosos ou idealismo individual para eximir-se dessas obrigações, que são obrigações cidadãs, não é? Se há erros nas leis dos homens, lembremos a extensão de nossos débitos para com a providência divina e colaboremos com a governança humana, oferecendo-lhe o nosso concurso em trabalho e boa vontade, conscientes de que desatenção ou revolta não nos resolvem os problemas. Preferível é que o discípulo se sacrifique e sofra, a demorar-se em atraso, diante das leis respeitáveis que o regem transitoriamente no plano físico, seja por indisciplina diante dos princípios estabelecidos ou por doentio entusiasmo que o tente a avançar demasiadamente na sua época. Quer dizer, não adianta termos ideias, vamos dizer assim, muito imaginativas, se essas ideias não estão de acordo com o sistema vigente. Ok? Isto vai perturbar o sistema e não vai trazer nada de bom para ele. Benedito, seja bem-vindo. Bom, há decretos iníquos, ou seja, existem leis que podemos não concordar, iníquos mesmo, leis nocivas, sim. Bom, vou responder. Ele está perguntando, vamos ouvi-lo. Recorda se já cooperaste com aqueles que te governam a paisagem material. Vive em harmonia com os teus superiores e não te esqueças de que a melhor posição é a do equilíbrio. Se pretendes viver retamente, não dês a César o vinagre da crítica dura. Ajuda-o com o teu trabalho eficiente. Aqui ele está falando do governo estatal, não é? No sadio desejo de acertar, convicto de que ele e nós somos filhos do mesmo Deus. Que tanto seja César no tempo de Jesus, como qualquer outro governante. Se as coisas não estão bem como deveriam estar, a própria vida se incumbe de promover situações que lá vão desatar os nós. Não é? Vamos lembrar aqui da Segunda Guerra Mundial. Não é? Então, a próprio caminhar das circunstâncias vão nos fazer resolver o que seja necessário. Vamos orar, então? Querido Jesus, obrigado, Senhor, por estarmos aqui mais uma vez, reunidos em Teu nome, para o estudo desta obra, que é a primeira da codificação espírita, e que, sem dúvida, é o alicerce de uma compreensão mais extensa da vida maior e da interação entre os dois planos da vida. E te rogamos, Senhor, que esse estudo nos seja proveitoso nas nossas reflexões diárias, a fim de que as nossas escolhas possam sempre vir a nos felicitar no futuro. Obrigado por tudo, Mestre. Graças a Deus. Muito bem. Estamos aqui
na introdução. Estamos ainda lá no item. Não, mais para trás, mais para trás. Aqui. 25/9 é hoje, certo? Muito bem, estamos no item 8 da introdução. E vejamos, então, aqui, nós paramos bem no meio do primeiro parágrafo do item 8, então o que eu vou fazer? Vou reler, ok? Do início. Só para nós relembrarmos o que está dito na primeira metade do parágrafo. Acrescentemos, diz Kardec, que o estudo de uma doutrina, tal como a doutrina espírita, que nos lança de súbito, ou seja, prontamente, numa ordem de coisas tão nova, tão grande, não pode ser realizado com proveito senão por pessoas sérias, perseverantes, isentas de prevenções e animadas de firme e sincera vontade de chegar a um resultado. É um contexto de informações, como ele mesmo diz, muito grande. Não é algo que consigamos alcançar com poucos meses de estudo. O estudo da doutrina, ele é extremamente... Não é só o Livro dos Espíritos, não é? A doutrina espírita é composta de 5 obras básicas. O Livro dos Espíritos é o primeiro. Quando ele escreveu isto aqui, foi quando ele escreveu o primeiro, né? Outros vieram depois. Isso exige muito comprometimento conosco mesmo, diante de objetivos que queremos alcançar, né? Este conhecimento enriquece a nossa inteligência e nos favorece quando temos que tomar decisões. Conseguimos ver a vida de uma forma muito mais... perspectiva muito mais distante, né? Antes estávamos vendo como que um risco em volta dos pés e, de repente, a nossa visão de vida vai ampliando, mas isso exige tempo, porque temos que amadurecer as ideias, né? Para começar mesmo a entender cada vez mais amplamente e profundamente o contexto de toda esta doutrina que os espíritos trouxeram. Muitas vezes ouvimos assim: eu já comecei a estudar o Livro dos Espíritos não sei quantas vezes, mas não consigo terminar. A pessoa está num eterno recomeçar. Alguma coisa errada nisso? Não, não há. Mas é um pouco desanimador, não é? Porque é quase como se a pessoa se visse... Porque é assim, não é? Todas as nossas provas são assim. Se nós não as concluímos, nós vamos dar uma volta no quarteirão e, de novo, nós vamos nos deparar com ela. De novo, a nos convidar assim: e agora? Vamos lá, mais uma vez? Que bom que a pessoa diz assim: vamos lá, mais uma vez. Se largamos no meio do caminho, também não há problema, porque, de novo, vamos dar a volta no quarteirão e... olha quem está ali, mais uma oportunidade de recomeçar. E aí, quando terminamos, que seja, não é? Uma vez já falamos até sobre isso, não é? O que nós percebemos? Que precisamos estudar de novo. E quando concluímos, assim, agora eu entendi alguma coisa, então vou estudar de novo. Então, sempre buscando entender um pouco mais, um pouco melhor. Às vezes, agora eu acabei, estudei o Livro dos Espíritos, entendi tudo. Não. Então, vejamos lá. Continua ele, Kardec. Não poderíamos dar essa classificação aos que julgam a priori. Então, vamos lá. Esta classificação. Qual classificação? Homens sérios, pessoas sérias, perseverantes, isentos de prevenção, animados de firme e sincera vontade de chegar a um resultado. Não poderíamos dar essa classificação, né? Todos esses adjetivos,
não é? Aos que julgam a priori, levianamente e sem tudo ter visto, que não imprimem a seus estudos a continuidade, aquilo que falamos, não é? Compromisso, comprometimento de levar à frente. A continuidade, a regularidade e o recolhimento necessário. Então, continuidade. Eu dou continuidade. Às vezes eu pulo uma semana, pulo duas, mas vou levando. E ele vai dizer aqui a importância da regularidade. Então, se estamos estudando uma vez por semana, esta é o período, né, de regulação do estudo, então vamos fazer uma vez por semana. Poderia ser um estudo, até eu comentei aqui, não sei se foi aqui, mas eu comentei em algum momento, de que a dona Ivone do Amaral Pereira estudava as obras básicas todos os dias. 2h30 por dia, meia hora cada obra. Então, ela começava lá, segunda-feira, meia hora o Livro dos Espíritos, meia hora o Livro dos Médiuns, meia hora o Evangelho segundo o Espiritismo, meia hora o Céu e o Inferno, meia hora a Gênesis. Chegava na terça-feira, ela repetia, chegava na quarta, ela... e assim vai. Essa foi a regularidade que ela imprimiu ao estudo dela. Então, cada um de nós vai imprimir uma regularidade que achamos razoável, possível, realizável. Porque não adianta a gente... eu queria fazer isso que a dona Ivone faz. Fazia. Deve fazer no espiritual, deve continuar fazendo. Mas eu queria fazer isso que ela fazia. Sim, mas se eu não tiver horário para fazer isso, então eu estou me imprimindo um objetivo irrealizável. E os meus objetivos precisam ser realizáveis, senão eu vou sempre estar assim, nadando, nadando, morrendo na praia. Nadando, nadando, morrendo na praia. Nós não queremos isso. Então, vamos lá. Ainda menos poderíamos dar esses adjetivos a certas pessoas que, para não perderem a sua reputação de homens inteligentes, ou de pessoas inteligentes, se esforçam por encontrar um lado burlesco nas coisas mais verdadeiras, ou tidas como tais por pessoas cujo saber, caráter e convicções merecem a consideração dos que se prezam de bem educados. Muito bem. Então, muitos imprimem não porque querem conhecer, mas porque querem ser conhecidos como aqueles que estudam. E isto não é um motivo sério, não é? Que se abstenham, portanto, diz Kardec, que se abstenham, deixem de mão, larguem. Os que entendem que os fatos não são dignos da sua atenção. Quais os fatos? Os que são estudados pela doutrina espírita. Tá? Ninguém pensa violentar-lhes a crença, mas que respeitem as dos outros. Caímos, e Kardec vai sempre muito nesse sentido. Não aceita, tudo bem, mas não perturba quem aceita. Por que fazer esse estardalhaço porque alguém não pensa como você pensa? Como se devêssemos pensar todos da mesma forma. Não temos, somos pessoas diferentes, somos individualidades, senão seríamos um organismo, células de um mesmo organismo. E não somos. Somos indivíduos. Indivíduos quer dizer que somos indivisíveis. Cada um de nós tem um entendimento, uma perspectiva, uma visão. Mas está errado. Sua visão está totalmente assim, distante da realidade. Respeitamos a opinião da pessoa? Respeitamos. Mas precisamos concordar com ela? Não. Ela acha que somos seres perdidos? Opinião? Ela. Opinião. Todo mundo tem a sua. E isso não ameaça ninguém de nada. Ok? É só uma opinião. A pessoa pode ter a opinião que quiser,
Nós, em contrapartida, esse Kardec sempre tenta deixar bem claro. Por quê? Porque as ideias religiosas estavam muito demarcadas. E, de repente, chega o Espiritismo com um novo patamar de ideias. E muitos simplesmente buscam, de toda forma, rechaçar. Mas esse novo corpo de ideias não obriga ninguém a aceitá-las, porque parece que há uma certa ameaça. Né? Alguém está se sentindo ameaçado. Quando você tenta calar o outro na sua ideia, o quanto isso pode estar sendo uma ameaça para aquela pessoa. Por que ela está tentando impedir que a pessoa pense como quer pensar? Em que isto pode ser uma ameaça? A verdade, geralmente, ela causa um desconforto muito grande, não é? Por quê? Vamos lembrar lá quando Jesus apareceu, não é? Os homens do templo se sentiram ameaçados. Jesus não incitava a multidão contra quem quer que fosse. Jesus curava, Jesus falava de amor, falava do Pai, que é Deus. Mas as ideias eram tão luminosas que ameaçavam o status quo. Ou seja, isso aí vai acabar tirando-nos do quê? Do patamar que nós alcançamos. Então, essa pessoa é uma ameaça, não porque ela está armada e pode nos ferir, porque ela pode nos tirar os privilégios, se quem? Porque muitas pessoas, aqui, aquela casta judaica que governava, não é? Porque eram religiosos, mas tinham também funções, eram muito ligados ao poder estatal, não é? Então havia vamos dizer assim, um apanhado muito fechado do que seria poder. E Jesus veio com o Evangelho mexer e balançar essa estrutura. Não porque fosse o que ele quisesse, mas porque o povo reconheceu o poder na palavra de Jesus. E aí? E quem mantém qualquer dirigente, imperador, rei, presidente, seja lá como seja o nome, quem mantém no poder, quem quer que seja, sempre é o povo. Mesmo que César não se ligasse nisso. Mesmo que Luís XIV, o rei Sol, achasse que estava ali delegado por Deus o seu poder. E aí veio Luís XV e perdeu a cabeça na mão do povo. Então, é muito interessante, porque quem subverte a sua própria imaginação, achando que algo se impõe, a verdade não pode ser imposta. Ou melhor, por um certo tempo ela pode, mas não por todo o tempo. Assim é mentira, não é? Assim é o que é falso. Você pode impor por um tempo, você pode enganar alguns muito tempo, mas você não pode enganar muitos o tempo todo. Em algum momento, alguma coisa vai se dar. E quando se tenta subverter a ideia da multidão, as consequências são mesmo complicadas, não é? Por vezes. Vamos pensar aqui que a preocupação dos homens do templo era tanta que quando Jesus entrou em Jerusalém, 7 dias antes de ser crucificado, ele foi tido como o quê? O libertador, o Messias, Salvador. Ele foi saudado com o quê? É o Domingo de Ramos. Ele foi saudado, as pessoas colocavam ramos de palmeiras no caminho e ele pediu um burrinho para entrar na cidade. E entrou sentado num burrinho que foi passando pelos ramos.
Ele entrou em Jerusalém como um grande vitorioso. Né? Entrou em Jerusalém como um grande vitorioso. E após 7 dias, ele estava numa cruz. E nós podemos nos perguntar, mas como é que isso aconteceu? O que aconteceu nesses 7 dias para uma pessoa sair da condição de herói para a condição de menos do que um criminoso reconhecido como Barrabás? A multidão se reunia e na multidão se infiltravam pessoas mandadas pelo templo. E lá no meio das pessoas que estavam, vamos dizer, querendo se aproximar de Jesus e tal, tinham outras que começavam a falar mal de Jesus. Mal. Começaram a falar mal, começaram a falar mal. E uma coisa muito importante, Alice no País das Maravilhas. Alice estava sem saber o caminho a seguir. E pergunta ao coelho para onde ela deveria ir. Qual era o caminho que ela deveria seguir? E o coelho diz o quê? Para onde você quer ir? E ela responde, não sei. E aí o que ele diz a ela? Para quem não sabe onde ir, qualquer caminho serve. Então, se nós não temos, e aqui nós estamos falando mesmo sobre a questão do estudo, da seriedade, da continuidade, da regularidade, isto é caminho, isto é rota a ser seguida. Porque se nós não seguimos esse caminho que ilumina a nossa razão, qualquer um pode chegar dizendo qualquer coisa. E pode ser que subverta o nosso entendimento? O que acha? Você acha que sim, Roberto? Pode subverter o nosso entendimento, não é? Então, nós temos que ter cuidado e sabermos exatamente o que queremos e para onde desejamos seguir. Olha, se nós reconhecemos Jesus é o Messias. Jesus, ele mesmo disse, eu não vim matar, eu vim salvar. Quando os discípulos dizem, Senhor, estão curando em teu nome, queres que os matemos? Quem fez essa pergunta foram os irmãos Tiago e João. E Jesus disse, não, eu não vim matar, eu vim salvar. Não é? E ele veio salvar através do entendimento. Só que, assim como a doutrina, não é? O evangelho é tão amplo, exige-nos tanto, que nós precisamos de quê? De tempo. Peraí, Cristina, diz Helenice, eu já li o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo para ter uma direção. Ótimo. Agora eu estou pronta para estudar. Muito bem. Que nem o Divaldo, não é, minha querida? É isso mesmo. A gente lê e depois estuda de novo, porque é algo que a gente toma conhecimento. Quando toma conhecimento, a providência divina começa a nos enviar oportunidades de experimentarmos tudo que aprendemos, realizando, saindo do campo das ideias e indo para o campo mesmo da ação, não é? Das escolhas efetivas, é isso que nos traz o efetivo crescimento moral, quando passamos pela prova, não é? Pelas provas. O nosso crescimento moral não se dá a partir do momento que temos conhecimento, ou das leis morais, ou de tudo que quer que seja, de bom e maravilhoso. Isso é ótimo, sem dúvida nenhuma. O progresso começa com nós. A lei do progresso começa primeiro com o intelecto. Nós precisamos conhecer. E depois do progresso intelectual é que vem o progresso moral, que uma vez conhecendo, vamos ter oportunidade de desenvolver esse progresso moral fazendo escolhas a partir do conhecimento. Então, de novo, como é importante nós abraçarmos a oportunidade de nos mantermos fiéis aos nossos propósitos.
E essa fidelidade vai se traduzir com constância, não é? Com continuidade, com comprometimento mesmo, não é? Nós podemos estar lendo um item antes de começar, para começar a amadurecer, ou depois do estudo aqui, nós lemos de novo, para ver se assim, ai, vamos lá, vamos rever isso, e tentar trazer para a nossa vida, isso, o que tem a ver comigo? Isso, o que tem a ver comigo? São excelentes também reflexões que os estudos nos favorecem. Tudo bem? Podemos continuar? Alguém quer falar alguma coisa? Fiquem à vontade. Atenção agora para o início deste parágrafo. Diz Kardec: o que caracteriza um estudo sério é a continuidade que se lhe dá. Por favor, grafem essas palavras. Devemos admirar-nos de não obter com frequência nenhuma resposta sensata a questões de si mesmas graves, quando as fazemos ao acaso. Isso é uma pergunta. Devemos admirar-nos de não obter com frequência uma resposta sensata a questões de si mesmas graves, quando as fazemos ao acaso e a queima-roupa em meio a uma enxurrada de perguntas extravagantes. Quando as pessoas começam a perguntar por perguntar. Percebe-se muitas vezes que não há um amadurecimento do que está sendo perguntado. Então, às vezes não está, como ele mesmo falou antes, não é? Às vezes mesmo, talvez, olha como eu estou interessado, e faz qualquer pergunta, sem amadurecer. O que eu quero exatamente saber disto? Em que isto me importa? Além disso, diz Kardec, acontece muitas vezes que uma questão complexa, para ser esclarecida, exige outras questões preliminares ou complementares. Olha como não é simples. Não é assim, ó. Pergunta ali, responde aqui, entendi tudo. Não. Quem quer, diz Kardec, adquirir uma ciência, ou seja, conhecê-la, deve fazer um estudo metódico dela, começar pelo princípio e seguir o encadeamento e desenvolvimento de ideias. Aquele que se dirige a um sábio, ao acaso, perguntas acerca de uma ciência cujas primeiras palavras ignore, colherá algum proveito? Quer dizer, se eu não conheço a matéria, como é que eu vou fazer uma pergunta complexa e o que a resposta que será complexa? Mas eu não tenho condição de assimilar isso. Muitas vezes, Kardec mesmo, elezinho, faz perguntas aos espíritos que eles não levam muito adiante. Por quê? Porque a resposta seria complexa, de um jeito que não traria frutos, nem para ele, nem para quem está estudando as obras com as informações que os espíritos trazem. Então, às vezes, eles vão trazendo informações e param num determinado ponto. Não vão além. Por quê? Porque não interessa ainda. Não temos condições de realmente compreender certas coisas ainda. Por isso que, por exemplo, nós tivemos a primeira revelação, a segunda revelação, a terceira revelação, e teremos a quarta revelação, teremos a quinta revelação, teremos a sexta, na medida em que vamos o quê? Amadurecendo o nosso entendimento. Então, a providência divina, na hora certa, como foi até aqui, continuará enviando o aprofundamento da verdade, à medida em que nós tenhamos condições de absorver, não é? Essa resposta isolada eu acho que eu pulei uma pergunta. Poderá o próprio sábio, por maior que seja sua vontade, dar-lhe uma resposta satisfatória quando a pessoa não tem condição de entender aquela resposta? E ele continua dizendo: essa resposta isolada
será forçosamente incompleta e, por isso mesmo, quase sempre ininteligível, ou parecerá absurda e contraditória. Por quê? Porque a pessoa não tem condição de entender. Então, mais confunde do que explica. Dá-se exatamente o mesmo nas relações que estabelecemos com os espíritos. Se quisermos nos instruir na sua escola, com eles devemos fazer um curso. E é isso, não é? Porque as obras básicas são obras de quem? De Kardec. São obras dos espíritos. Kardec simplesmente organizou toda a revelação, tudo que chegou dos espíritos. Ele também propôs perguntas? Propôs. Mas ele propôs as perguntas, e nós sabemos como é que as coisas acontecem, o trabalho é de parceria, perguntas inspiradas pelos próprios. Olha, isso é importante perguntar, isso é importante. Ele pode não ouvir que eles estão dizendo desse jeito, mas vai dando a ele o quê? Ideias assim, eu vou perguntar isso, eu vou perguntar aquilo. Mas foi do nada? Não, claro que não. Nada vem do nada. Nada vem do nada. Alguma coisa tem que vir de algum lugar. Influenciam os espíritos em nossos pensamentos e atos? Pergunta Kardec. Muito mais do que podeis imaginar. De ordinário, são eles, os espíritos, que vos dirigem. Olha, se isso acontece no dia a dia, que dirá num corpo doutrinário como a doutrina espírita? Ah, não, aí foi da cabeça de Kardec sozinho. Não, né? O bom senso rechaça esse tipo de ideia. O próprio bom senso diz, isso não tem sentido. Então, dá-se exatamente o mesmo nas relações que estabelecemos com os espíritos. Se quisermos nos instruir na sua escola, ou seja, com o que eles trazem, com eles devemos fazer um curso. Mas como entre nós, entre nós, é preciso escolher os professores e trabalhar com assiduidade. Dizemos que os espíritos superiores, diz Kardec, só comparecem às reuniões sérias, sobretudo aquelas em que se reina perfeita comunhão de pensamentos e de sentimentos para o bem. A leviandade e as questões ociosas os afastam, como entre os homens, afastam as pessoas criteriosas. Olha, a leviandade, e estamos falando dos espíritos superiores, a leviandade e as questões ociosas afastam os espíritos superiores, como entre os homens afastam as pessoas criteriosas. Ou seja, se tiver alguma reunião acontecendo que não seja séria, nem vão os espíritos superiores, nem vão os homens criteriosos. Quer dizer, as pessoas, não é? Que naquele tempo, até muito pouco tempo atrás, não é? Eles mais elas é igual a eles. Hoje em dia tem que se falar eles e elas. Tudo bem. Então, ninguém sai ferido disso. Só temos que falar mais. Mas o português mesmo, nós sabemos que ela mais ele é igual a eles. Vamos lá, completando aqui. Perfeita comunhão, sentimentos para o bem. Isso aqui? Já. A leviandade também já. O campo fica, então, livre à turba dos espíritos mentirosos e frívolos, sempre à espreita de ocasiões para zombarem de nós e se divertirem à nossa custa. Ou seja, se nós temos uma reunião que não é séria, lá nesta reunião não estarão os espíritos superiores e não estarão pessoas sérias, o que sobra? O campo fica livre aos espíritos mentirosos e frívolos, porque os sérios não vão estar lá. Sempre à espreita de zombarem de nós e se divertirem à nossa custa. Se fosse só isso, isso podia ser lá no meio dos anos 1800. Mas hoje em dia eles querem muito mais.
Muito mais para pior, obviamente, né? Esse tipo de espíritos não querem só brincar e rir, eles querem mesmo pôr a perder, ajudar a promover a queda. O que sucederia numa reunião dessas a uma pergunta grave, ou seja, uma pergunta séria? Uma reunião onde só tem espírito zombeteiro. Aquele faz a pergunta e diz, seria respondida. Mas por quem? Ou seja, faz uma pergunta. Essa pergunta vai ter resposta. A questão é, vai ser respondida por quem? E vai ser respondida como? De forma séria ou de forma irreverente, de forma mentirosa? Não é? O que sucederia... Bom, pergunta grave, sim. É como se, no meio de bando de galhofeiros, lançássemos essas questões. Que é a alma? Que é a morte? A gente imagina que uma pessoa dessa, né, um espírito desencarnado desses, ouvindo uma pergunta dessa, já vem logo uma piada na cabeça. Tem um ditado que diz assim, perco o amigo, mas não perco a piada. Conhecem essa? Perde o amigo por quê? Porque o amigo está fazendo alguma inserção séria e o outro vem com uma galhofa. Perco o amigo, mas não perco a piada. Então, esse já é praticamente um zombeteiro encarnado. Um galhofeiro encarnado. Galhofeiro é um termo, não é muito moderno, não é? Galhofa. Galhofa é uma palavra idosa e desencarnada já, né? Então, galhofeiro é mesmo o brincalhão, o que zomba, porque zombeteiro também, o que zomba, o que acha que faz graça com tudo, mesmo com que seja sério. Nós hoje estávamos em um outro grupo e nós trouxemos aqui, com relação a essa questão dos nomes, eu já contei essa história aqui dos nomes, nós fomos falar num programa sobre brincadeira de copo. Eu já contei aqui nesse estudo? Olá, Antônio, seja bem-vinda. Bom, o que aconteceu é que nós fomos falar num programa que estava abordando, não era um programa espírita, estava abordando sobre a brincadeira do copo. Aquela que os jovenzinhos costumam botar o dedinho em cima do copo, faz pergunta, o copo vai para cá, para lá, para cá, para cá. E aí nos solicitaram para responder pela Federação Espírita Brasileira. E nós fomos lá, representando um tema bastante simples, não é? A Regina está dizendo, não esqueçam de dar o like. Obrigada, Regina. Boa lembrança. E então, nesse programa, reportagem, mostraram lá como era a brincadeira e tal, não sei o quê. E depois mostrou menos de 2 minutos a nossa participação, acho que é 1 minuto. E nos perguntaram, então, sobre esses espíritos. E o que foi que aconteceu de interessante é que nós dissemos que, na hora de responder, nós sabíamos exatamente que os termos são esses que estamos vendo aqui. Brincalhões, zombeteiros, galhofeiros. Esses são os termos da metade do século XIX, só que o programa foi no século XXI, não é? Na hora de respondermos, e sabíamos que eram essas as palavras que nos vieram à mente não foram essas. Foram vadio e vagabundo. E na hora que... É tudo muito rápido, não é? Porque nós estamos falando e, ao mesmo tempo, quando eu ia falar a palavra que eu conhecia, me veio vadio, vagabundo, e automaticamente eu pensei, mas não são essas palavras. E, vamos dizer, não é? Isso tudo intuitivamente, né?
mas é isso que você vai falar. Né? Nós tentamos ser obedientes, né? Tentamos. E então foi o que nós falamos, que eram espíritos vadios e vagabundos. E que não deveríamos deixar entrar na nossa casa espíritos vadios e vagabundos. Já brincalhões, poderíamos pensar hoje em dia, né, os jovens, que tem? Que mal tem deixar brincalhões entrarem numa casa para brincar? Faz todo sentido, né? Então não passaria nenhum tipo de tom de advertência. Muito bem, passou, o programa lá um dia passar, e no dia seguinte eu recebo um e-mail do presidente da Federação Espírita Brasileira, me passando uma bronca clássica, aquela assim escovada de alta a baixo. Ele não viu o programa, mas ele recebeu o e-mail de inúmeros espíritas estudiosos que eu não falei as palavras-chave. Não falei zombeteiro, não falei brincalhão, não falei galhofeiro. E eu li aquele e-mail, fiquei o quê? Me senti bem, feliz, contente? Não, fiquei arrasada. Fiquei arrasada. E fiquei triste e me vesti. Aquele dia tinha casa espírita, saí no início da tarde, fui para a casa espírita, descendo da rua. Tinha um gari varrendo a rua. E eu, descendo lá, absorta nos meus pensamentos, ele olha para mim e me pergunta: a senhora esteve no programa tal ontem? Aí eu falei: estive. Nunca vi aquele senhor na minha vida. E ele, muito observador, conseguiu reconhecer. Mas não estava sozinho, vocês vão ver por quê. E aí ele perguntou para mim assim: é verdade aquilo que a senhora falou sobre aquela brincadeira do copo, sobre os espíritos? Eu falei assim: é verdade, a gente tem que ter cuidado, não é? Nós temos que ter muito cuidado. Aí ele olhou para mim e falou assim: é mesmo, né? Vadios, vagabundos. O que foi aquilo? Né? Falou alto, dizendo assim: você falou o que era para ter falado e atingiu quem devia atingir. Nós não podemos falar só para espíritas. Espíritas conhecem os termos. Mas quem assiste um programa não espírita, que alcança muita gente, tem que pensar um pouquinho na questão de didática. Não era o que Jesus fazia, contando histórias para o povo? Ele não falava com os apóstolos como falava com o povo. Com o povo ele contava histórias. Por quê? Porque o povo tinha uma forma de entender diferente. Aqui nós estamos falando de didática. Né? E veja que a didática não foi minha, porque eu ia usar as palavras. A minha didática era aquela assim, né? Aquela coisa assim, basiquinha. Mas alguém falou que eu tinha que usar aquelas palavras e foi me mostrado isso. Essa brincadeira do copo me fez ter muito medo de espírito. Porque não é uma brincadeira que deve ser feita, né? É brincar de tocar a campainha sem saber quem pode abrir a porta de repente. É um risco, eu não aconselho, de qualquer forma. Nem brincadeira do copo, nem tocar a campainha. É bom que a gente não faça essas coisas. Porque quem abre a porta é um espírito encarnado. Mas também é um espírito. Então, vamos lá. Então, eu quis trazer isso aqui sobre essa questão das palavras. Às vezes é importante que a gente as atualize. Se nós formos falar de alguém, com alguém que nos pergunta, era criança, né? Eu entendo. Criança brinca com fogo, não vai brincar de copo? Imagina. Eu estava dizendo, gente. Alguém pode me ajudar? Das palavras. Atualizar as palavras. Atualizar as palavras, exatamente. Se alguém for nos perguntar sobre a brincadeira do copo,
por acaso a gente vai usar zombeteiro, galhofeiro? Acho que não, né? A gente vai falar, talvez brincalhão até fácil, mas olha, é um brincalhão perigoso. Sabe aquele filme de terror do palhaço? Que horror. Não é engraçado. Não é engraçado. Portanto, tem certas palavras que podem nos induzir a pensar que as coisas sejam inocentes e não são, não é? Infelizmente, às vezes, só a experiência, quando a gente se arranha, né? Ou quando a gente leva um choque botando dentro na tomada, a gente fala assim, é melhor não botar a mão na tomada, é melhor não fazer esse tipo de brincadeira. Vejamos, então. O que sucederia numa reunião dessas a uma pergunta grave? Seria respondida por quem? Claro, os galhofeiros, porque aqui vem os galhofeiros, né? É como se num bando de galhofeiros lançássemos essas questões, que é a alma, que é a morte, e outras tão recreativas quanto essas. Recreativas para esse tipo de espírito, não para pessoas sérias. Se quereis respostas sérias, sede sérios vós mesmos, na mais ampla acepção do termo, e procurai preencher todas as condições requeridas. Só então obtereis grandes coisas. Sede mais laboriosos, ou seja, trabalhar mais seriamente nessa questão, e perseverante nos vossos estudos, a fim de que os espíritos superiores não vos abandonem, como faz um professor com alunos negligentes. Então, se os alunos são negligentes, o professor não vai querer investir mais nesses alunos, o seu tempo, o seu esforço, porque eles não dão valor nenhum. Já se for um grupo de estudantes sérios, dedicados, empenhados, aí o professor vai estar ali presente, porque sabe que o seu tempo e o seu esforço está sendo valorizado pelos alunos. Item 9. Vamos ver aqui, o item 9 vai, segue, mas vamos começar. 53 são 55, não é? Podem me dizer, são 55? Então, faltam 5 minutos. Vamos ler só o primeiro parágrafo, que são 3 linhas. Item 9. O movimento dos objetos é um fato comprovado. A questão é saber se nesse movimento, há ou não uma manifestação inteligente. E, em caso afirmativo, qual a origem dessa manifestação? Já ouviram falar de telecinese? Telecinese é uma pessoa que, com a força da mente, consegue, né, pensamento e vontade, manipulam os fluidos. Então, essas pessoas, com a sua vontade, conseguem manipular os fluidos e elas, por elas mesmas, é um talento, ok? Não é alguma coisa que seja delas, mas Deus fornece esse talento como uma prova na expiação. Como uma prova na encarnação, certo? Então, na telecinese, a pessoa move o objeto com a sua mente. Mas se nós vemos um objeto se mover, nós podemos ficar assim, mas espera aí, esse objeto foi movido por uma pessoa, né, ou foi o resultado de um fenômeno mediúnico, né, um fenômeno de transporte, que é um fenômeno de efeitos físicos, né, de fazer o movimento, o objeto se mover. Não falamos do movimento assim. O movimento dos objetos é um fato comprovado. A questão é saber se nesse movimento há ou não uma manifestação inteligente, em caso afirmativo, qual a origem dessa manifestação. Então, não vamos nos aprofundar mais, porque já lá se passaram mais uns minutos e nós não queremos passar aqui da nossa hora. Vamos então fazer a nossa prece, agradecendo a presença de todos e vamos orar. Querido Jesus, obrigado, Senhor, por esses momentos que aqui estivemos reunidos em Teu nome, para o estudo da nossa querida doutrina espírita, através deste primeiro livro, codificado por Allan Kardec,
o livro dos Espíritos. Que as tuas bênçãos de paz, amor e luz estejam em nós e entre nós hoje e sempre, Senhor. Graças a Deus. É isso, queridos amigos. Muita paz a todos, uma excelente semana e que Jesus nos abençoe.